A paz do Senhor, querido professor, querido aluno, a você que já é inscrito no nosso canal, Deus abençoe. E a você que não é inscrito, você está tendo aí a oportunidade, né, de se inscrever no nosso canal e já ir deixando aí aquele like para ajudar no crescimento do canal Espaço EBD. E também nos ajudando aí, compartilhando em suas redes sociais, nas suas páginas de Facebook, no seu Telegram, né? Que agora nós também estamos no Telegram. Na nossa descrição do vídeo aí vai estar o nosso número de telefone. Você pode estar entrando em contato pelo WhatsApp, pelo Telegram, né? E nós estaremos juntos aí conversando aí, aprendendo um pouco mais de Deus. Eu sou o professor Daniel Santos e hoje eu trago mais uma lição, né, das escolas bíblicas dominical, a lição de número 6, que vem com um tema muito importante para nós também aí, né, que vem com o tema de a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Você lembra das duas primeiras perguntas, né, que a gente fez logo no começo, no primeiro vídeo aí, né, que vem só os pecadores devem sofrer, né? Ou será que só os justos, né, devem passar por provações? Ou será que o justo merece sofrer? Né? Então entendam essas perguntas da forma que você quiser, né? Mas são respostas que nós vamos aprendendo aí dentro das nossas aulas, são respostas aí que nós vamos tirando as nossas próprias conclusões dentro do nosso estudo bíblico aqui, que da revista dominical desse quarto trimestre, que veio muito boa, tratando da vida de Jó, né, tratando da situação de Jó, as provas que Jó passou, as provas que Jó enfrentou, né, que vem com o tema a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Lembrando aqui, né, que Jó, ele foi uma vontade permissiva de Deus, tá? Jó passou por todas essas situações porque Deus permitiu que Jó viesse a passar. Eu peço desculpa pelos barulhos aqui, que hoje eu estou gravando essa videoaula de uma forma diferente, saindo do meu escritório, quebrando protocolos, né? Que nós vemos aí muitas videoaulas gravadas em seus escritórios, em suas situações. Hoje não, hoje eu quero gravar aqui na rua de uma forma diferente, né? De uma forma bem natural, tá bom? Desculpa também de estar gravando essa videoaula hoje um pouco mais atrasado. Geralmente a gente posta no início da semana, devido ao decorrer do trabalho, nas correrias do dia a dia, a gente também não achamos tempo para poder estar gravando essa videoaula. Não é que não seja importante, é que também nós temos os nossos compromissos, os nossos deveres, né? Não só a situação, né, de estar gravando o vídeo, mas os nossos deveres pessoais. Tá bom, pessoal? Só uma explicação rápida aí, que não foi possível estar gravando antecipadamente. Mas em nome de Jesus, Deus vai nos dar graça, né, para nós podermos estar gravando aí nos dias normais, né? Voltando aqui de novo, a nossa videoaula, aqui lembrando que tudo que acontece na vida de Jó é uma vontade permissiva de Deus, tá? Nada acontece por um acaso, nada vem por um acaso, tá bom? Foi porque Deus permitiu, né? E aí, tratando da teologia todos sabem que são estudos, né? É um estudo, teologia bíblica, teologia da Bíblia, então estudo das coisas de Deus, estudo da Bíblia, né? Então hoje aqui nós estamos falando da teologia de Elifaz, o estudo, né? A conclusão que ele faz sobre a vida de Jó, tá bom? O nosso texto áureo vai estar lá no livro de Jó, capítulo 4, do versículo 7 e 8, que diz assim: lembra-te agora qual o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Né? Quer dizer, isso está colhendo isso aí mesmo, né? Por ele ter feito alguma coisa má. Né? Então ele está colhendo o que plantou, né? A nossa verdade prática vai dizer assim: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com um homem terreno. Deus tem prazer em ter contato conosco. Deus tem prazer em falar, né, com aqueles que ouvem a voz de Deus. Lembrando aqui, quando ele fala, né, que aquilo que plantar vai colher, ele está falando lá, né, o mesmo que está escrito no livro de Gálatas,
capítulo 6, versículo 7, né? Que não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Né? Isso, ou algumas versões estão dizendo isso também colherá. Então está dizendo aí, né, da nossa lei da semeadura, tá? Então nós devemos estar atento aí a respeito disso, né? Estarmos atentos a todos esses detalhes. Jó não errou, apenas estava sendo testado, né, para ser aprovado. E muitos justificam, né, as provas, muitos justificam as provações nossas do dia a dia como que nós tivéssemos feito algo de errado, né? Então foi a mesma conclusão que ele faz, né, nessa lição aqui. Ele tomou sobre a situação de Jó. E nós vamos ver aqui dentro do seu contexto da nossa lição, dentro dos seus tópicos, subtópicos e os seus exemplos, tratando dessa situação. Amém? O nosso objetivo geral é destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo o qual somente os pecadores sofriam. Né? Você lembra aí que eu acabei de falar aqui, né? A teologia, e ele já está se tratando aqui da nossa religião tradicional, aqueles crentes que dizem assim que só o pecador que deve sofrer, né? Só o que peca, só o que tem pecado que merece o sofrimento. É isso que nós estamos atendendo aqui, né? Porque ele está embasado nas leis de Moisés, né? Que ele está embasado nas leis de Moisés, ele está trazendo todo o contexto aqui, se tratando, né, que só o pecador que vai ser levado ao sofrimento, né? Então a gente tem que destacar que todos nós, infelizmente isso é natural do homem, né? É dizer que o homem está colhendo o que ele plantou. Em nenhum momento nós pensarmos, será que isso é uma vontade permissiva de Deus? Será que isso não é Deus que está permitindo acontecer na vida dele para um crescimento espiritual? Será que Deus não está testando a fé dessa pessoa? Devemos mais observar os nossos pensamentos conclusivos a respeito, né, das situações ao qual nós vamos se deparando no nosso dia a dia. Devemos estar com nossas mentes abertas, não para julgar, mas sim apenas para tentar trazer um auxílio ou apenas uma ajuda. Se caso contrário não pudermos, nós devemos manter o silêncio, né, e observar e apenas orar por aquelas pessoas, né? Eu acho que isso é o essencial. Eu acho que é isso que Deus quer de nós cristãos, né? Que nós não venhamos tomar nenhuma decisão precipitada, né? Vamos lá para a nossa lição. Assim, né, que são muitas pessoas que vê as pessoas passando por provas, né? Então já tomam aquele estudo final sobre o assunto. Vamos observar mais. Na nossa revista tem um pedacinho que diz assim: interagindo com o professor. Olha que interessante, uma parte que eu grifei aqui para trazer a nossa aula. Só quem comete pecado sofre, é o tema. Muitos têm uma percepção teológica parecida com ele faz, né? A justiça retributiva, embora seja a lei que está presente nas escrituras sagradas, nem sempre dá conta de toda a realidade. É o que eu acabei de falar, né? A gente toma decisões precipitadas aí a respeito das situações dos nossos irmãos, né? Dos nossos parentes, até mesmo dos nossos parentes, de nós mesmos nós tomamos decisões precipitadas. Eu acho que eu estou em pecado, então eu acho que eu estou errando e é por isso que eu estou passando essa prova. Devemos vigiar, né? É muito fácil a gente concluir que a pessoa está em pecado, está errada. É muito fácil. Vamos lá. Na nossa parte introdutória, já fiz uma introdução aqui, bem breve, mas diz assim no finalzinho: para ele, Jó contrariou esse ensinamento e atacou de uma forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia
que deveria guardar. Feriu os mandamentos, né? Feriu os mandamentos, essa parte ortodoxa que ele quis aí dizer, né? Que quando Jó se justifica, né? Que ele estava apenas sendo provado, e ele não entende isso, ele defende, né, a teologia tradicional, como já foi dito aqui no nosso objetivo geral. Ele quer proteger o tradicionalismo da religião, e para ele faz isso daí, é uma afronta que Jó está falando, né? E no caso ele não aceita essa teologia de Jó, não aceita essa justificativa de Jó. Primeiro tópico nosso vai dizer assim: a lei da semeadura e a da colheita. No nosso tema diz assim: os pecados no contexto da justiça retributiva. Daí o primeiro subtópico nosso que vai dizer a lei da semeadura e a da colheita. Depois de firmar um princípio oriental e cordialidade, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva, que é a lei da semeadura. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio ortodoxo teológico que não pode ser contraditado, não pode haver controvérsias, né? Então, até então, ele não entendia, né, o que estava acontecendo com Jó. Entendia sim que Jó estava perecendo por causa do pecado, né? É o primeiro julgamento que Elifaz teve, que não podia pecar, né? Não podia ter pecado para que não fosse condenado, fosse provado. Segundo subtópico, o homem colhe o que plantou. A lei da semeadura, lá em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7, novamente, né? Essa é a primeira parte do seu discurso, né? Compreende os capítulos 4 e 5, em que defende o homem que colhe o que plantou. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo, vão colher. Cegam quer dizer ceifar, colher, né? Vão receber aquilo que ele plantou, como se fosse forma de consequência do erro de Jó, né? Ele estava colhendo aquela situação ali, a perca dos seus bens, a perca das suas fazendas, a perca dos seus animais, a perca dos seus empregados, a perca da sua família, né? Então ele justifica que tudo está acontecendo como consequência do erro dele. A Bíblia nos mostra esse princípio. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo, e por isso recompensa os bons e pune os maus. Está lá em Salmos, capítulo 1, versículo 6, né, que vai dizer assim: no Novo Testamento também atesta esse princípio, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Está lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Portanto, Elifaz defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam isso. Assim, segundo Elifaz, se Jó estava sofrendo era porque havia pecado. O julgamento que eu acabei de falar, ele tirou uma conclusão rápida da situação. Ele tirou uma conclusão rápida, né, sobre essa situação de Jó. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados da vida? Eu e você, nós passamos por situações difíceis aí. Eu creio que sua vida não é um mar de rosas, né? Eu creio que sua vida aí não é 100% festa. Você deve passar por situações difíceis. Você deve passar por provações, né? E quantas das vezes as pessoas se aproximam próximo de nós com um olhar de desprezo, com um olhar de dó, com um olhar de pena, né? Esperando que a gente vá e comente algo, né? A gente vai e comente que está em erro, está em pecado, mas não. Talvez nós estamos aí passando por várias situações para que nós sejamos aprovados por Deus. Amém? Terceiro subtópico, a queixa de Jó.
Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Jó capítulo 6, e 7 vai dizer assim: esta teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e a punição para os maus. E é assim a lei de Deus, É assim, ele estava apenas tirando conclusões erradas, Mas a lei do Senhor é isso, Os olhos do Senhor atentam para o justo, Mas os olhos dele se desviam para aqueles que cometem o mal. Nós acabamos de ver aqui, Então, era bem natural daquela época as pessoas fazerem isso, julgarem, porque eles não tinham entendimento, eles não tinham essa visão que nós temos hoje, de que nós podemos passar por provações, mas podemos ser também atestados aí por Deus. E mais abaixo vai dizer assim: tratava-se de uma parte da verdade, não de toda. Sua teologia não se aplicava só no caso, de Jó. Olha que interessante, tratava-se de uma parte da verdade, mas não de toda. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó, Que Jó, ele estava vivendo o que nós vemos aí lá em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não entendeu essa situação de que tudo cooperaria para o crescimento da vida de Jó, Elifaz não entendeu. E nós devemos entender isso. Nós devemos entender que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. O patriarca não aceita a tese de Elifaz, por isso sente-se alienado de Deus e de si mesmo e de seus amigos. Isso leva Jó a se queixar de Deus em uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, não estava em pecado, portanto não merecia sofrer. Em seguida, Jó se queixa a Deus. Está lá no capítulo 7, do versículo 11 ao 21, dizendo sobre essa queixa: desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo, e ele quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. Interessante isso, já aconteceu isso comigo várias vezes, e eu acredito que aconteceu isso com você, e se não aconteceu, eu acho que vai acontecer uma hora. É você se indagar com Deus e falar: Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Senhor, eu preciso falar contigo. Senhor, eu preciso de uma resposta. Senhor, eu preciso de algo imediato aqui da tua parte. É isso que Jó fez. Jó queria ter um diálogo direto com Deus. Jó queria ter uma conversa particular com Deus, fundada na teologia de Elifaz, como diz aqui, fundada nas teorias teológicas antigas. Ele queria respostas, o porquê de tudo isso, E ninguém questiona Deus, ninguém deve questionar a Deus, mas Jó estava no ápice dali do seu sofrimento, que ele quis indagar com Deus nessa questão. Ele queria ter essa conversa pessoal com Deus, como se fosse duas pessoas aí se dialogando, E eu acredito que você já deve ter feito isso. Em algum momento da sua vida você já quis ter uma conversa direta com Deus, e isso daí foi o que Jó fez nesse momento, E a gente deve sempre agradecer a Deus, É interessante quando aquela mulher de Jó fala, amaldiçoa seu Deus e morre, e ele fala, o bem de Deus é fácil nós aceitarmos, mas e o mal? Quando a gente fala de Deus, a gente só fala das coisas boas. Quando a gente vai falar de Deus, a gente só fala das coisas boas, mas nós não falamos das nossas renúncias, das coisas que nós devemos mudar, da nossa vida que tem que se transformar, e também das consequências que a gente vai passar ao servir a Deus, as consequências que nós vamos enfrentar,
ao estar na presença do nosso Deus. O nosso segundo subtópico vai dizer assim: os pecadores no contexto da tradição religiosa. A ortodoxia ingressada. A ortodoxa quer dizer a interpretação, né, da doutrina, né? É simples assim, a gente vai tirar uma conclusão da doutrina aí, tá bom? Ou o sistema teológico, né, dogmatismo, né, o que é aplicado dentro de certas religiões aí, são a ortodoxia. Em seu segundo discurso, ele argumenta as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. Quer dizer que era uma afronta, né? Estava indo contra todos os princípios, contra todas as leis, contra tudo aquilo que eles haviam aprendido naquela época, né? Primeiro, vai dizer assim, ó: e tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada, estaria afrontando, né, tudo aquilo que eles haveriam aprendido, tudo aquilo que eles tinham aprendido até ali naquele momento, né? E nesse aspecto, Jó era uma ameaça. Aquela forma de pensar, o pensamento de Jó afrontava diretamente, né, a mente daquelas pessoas ali, afrontava diretamente tudo aquilo que eles tinham aprendido até o presente momento, né? Por isso ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas sim palavras ao vento, palavras em vão, né? Palavras que não têm bases, não, palavras que não têm fundamento nenhum, né? Isso que está querendo dizer aqui o nosso irmão, ele faz, né? Que está aí tomando essas decisões aí, dialogando junto com Jó ali, questionando na verdade toda aquela situação. Segundo subtópico diz assim: uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7 do capítulo 15, ele faz apelo a uma tradição religiosa como forma de validar o seu princípio teológico. Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não seja em nós? Que não haja em nós? Também há entre nós escarnecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai? Segundo ele faz, ainda que fosse um homem sábio, Jó não era mais sábio e nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. As doutrinas, né? Por isso que a ortodoxa aqui, nós vamos entender, né, a interpretação da doutrina. Então ele faz aqui, ele pega um pouquinho mais pesado, né? Ele quer dizer assim: quem é você? Será que você é mais velho que nós mesmos aqui? Que você saiba mais coisas do que nós? Né? Será que você é mais velho que teu pai? Então ele pega mais pesado aí, né? Nesse ensinamento, ele vai jogar mais duro aí em cima dessas lições, né? Terceiro subtópico: um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe, ironicamente, ao argumento de Elifaz. Aqui não podemos esquecer que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, conforme fazemos em Salmos. Orações e súplicas recitados assim. Isso evita um literalismo rígido que empodrece o sentido do texto. Este é o poético e, consequentemente, transforma Jó em um sacrilégio, né? Isso evita um literalismo rígido que empodrece o sentido do texto, quando este é poético, né? A resposta que Jó está dando para Elifaz ali, se a gente não termos ali uma base, né,
que esse livro é um livro poético, tá? Então a gente vai ter que entender que a história, né? A gente vai ter que entender que a resposta dele foi simples. Mas se a gente não tiver essa percepção aí do entendimento, né, a gente não ter essa interpretação boa, vai entender que Jó está sendo um rude com ele faz, né? Está indo contra aí vários princípios contemporâneos daquele tempo, né? Então, e até o nosso tempo também, né? Está indo vários, vamos dizer assim, uma pessoa mal educada. Nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. É muito importante dizer que Jó, em todo o percurso dessa história, Jó não blasfema contra Deus. Ele tem a consciência que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de Uz apelava aos céus. Ele ia querer resposta de Deus, né? Ele sabia de toda aquela situação que ele estava pregando para ele. Ele ensinava, né? Ele era o sacerdote da sua casa. Era ele que levantava sacrifícios na sua casa. Então ele entendia de todas as leis de Deus. Então ele estava querendo pregar para um pregador, né? Estava querendo ensinar um homem que ensinava, né? E fica difícil isso porque a nossa palavra, né, ela tem que ter crédito também nas pessoas, né? O que nós falamos tem que ter crédito em cima das pessoas. As pessoas têm que acreditar naquilo que nós estamos falando. Era isso que Jó queria dizer para ele faz. Eu não tenho pecado. E ele continuava tirando resultados, né, em cima da situação de Jó. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas a sua mensagem é poética. Seu anseio por um mediador pronuncia um justo advogado, Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Nós sabemos que à direita do nosso Deus Pai tem um advogado fiel, né? Está ali ao lado do nosso Deus. Terceiro tópico: os pecados diante de um Deus infinito. Primeiro subtópico vai dizer assim: Deus não se importa com quimeiras humanas. Em seu terceiro discurso, ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Grosso modo, a transcendência diz a respeito do conjunto de atributos do Criador, que se ressalta, né, a sua superioridade em relação à criatura. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Quer dizer que Deus, né, ele é soberano sobre todos nós, né? Então por que Jó tanto indagava ali, né, com Deus? Porque queria uma resposta direta de Deus. E ele fala assim que Deus não tinha nada que descer do céu ou ter que responder diretamente Jó. É isso que está querendo dizer na nossa lição, né? Que atributo temos nós homens, né, para queremos indagarmos o Criador? A criatura questionar o Criador. Para ele o sofrimento de Jó era atestado que ele havia pecado e por isso Deus o havia abandonado, né? Não havia respondido às orações, né, de Jó, não respondia, não atendia, né? Então ele tinha pecado. Uma referência aqui para essa leitura que nós fizemos aqui, para ele o sofrimento de Jó era atestado que ele havia pecado e por isso Deus o havia abandonado. Está lá em Isaías 49:15, né? Isso daí é para nós, tá? Essa referência é para nós, que diz assim: pode uma mulher esquecer-se do filho que amamenta, né? Mas eu todavia nunca esquecerei de ti, né? Então a gente vai ter aí, graças a Deus, que nós podemos confiar em Deus, ainda que as pessoas nos abandonam, ainda que as pessoas virem as costas para nós.
Deus nunca irá nos abandonar. Glórias a Deus por isso, né? Segundo subtópico vai dizer assim: Deus caminha com os homens. Nesta parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus como ele quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é o excelso e pode fazer o que intenta, mas ele está contra alguém que então o desviará? O que sua alma quiser, isso fará. Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. A ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. E é exatamente isso. Não devemos temer mais em ficar diante de Deus, por andar com ele é reto. E em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Glórias a Deus, né? Aqui nessa parte é tão linda esse finalzinho que diz que Deus, né, caminha com os homens. Há muitos momentos que nós sentimos em vão sozinhos, né? Mas aí eu deixo de novo a referência para você, Isaías capítulo 49, versículo 15, né? Pode uma mãe se esquecer de um filho, mas Deus nunca se esquece de nós, né? E é isso que Jó, cada vez que ele fala isso, cada vez que ele fala essa situação, ele se sente ali, pode-se dizer, abraçado por Deus, né? Que ele vai entendendo a situação, né? Ele começa a entender e ele diz aqui, né? Olha que lindo: em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo, transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Então o Jó já começa a entender ali, né, que o Senhor estava ali com ele, sim, apenas em silêncio, né? A nossa parte conclusiva da nossa lição vai dizer assim: estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para eles só os maus sofriam infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao negar e reconhecer que estava em pecado, Jó dispunha contra a religião tradicional, que sempre anunciou nas desgraças e ao cometimento de alguns pecados. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isto era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapôs e o defendeu a sua integridade e a comunhão diante de Deus. É aquela questão, né? Eu sei que eu estou certo, então eu vou prevalecer no meu pensamento. Eu sei que eu estou certo, mas estou aceitando o mal de Deus. É isso que ele quis dizer aí, né? Ele aceitou as consequências, mesmo sem ter errado. Amém? Se você ficou aí até o final desse vídeo, né? Mais uma vez eu peço a você, deixa aí seu like, né, para ajudar no crescimento do nosso canal. Se você gostou dessa videoaula, como forma de gratidão, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, né? Hoje nós temos aí vários grupos de WhatsApp. Você pode estar compartilhando aí no seu Telegram, né? Entrando em contato conosco pelo WhatsApp, nos ajudando aí a melhorar o nosso canal, né? Comenta aí, compartilha, diz aí para nós o que você acha que tem que melhorar, aonde nós devemos estar mais aí, porque eu já comecei gravando uns vídeos aí em lugares diferentes. Semana passada nós estávamos no Rio de Janeiro, graças a Deus, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu gravei o vídeo no hotel, na pousada onde a gente estava. E a gente está gravando nos lugares onde eu estou passando, eu estou conseguindo fazer o vídeo, né, para estar colocando no nosso canal e não deixar em falta com os nossos irmãos, que nós sabemos aí que nós temos as nossas pessoas inscritas e as pessoas acompanham nossas videoaulas, né? Somos gratos a Deus por vocês nos entenderem e gostarem do nosso trabalho,
E assim, como forma de gratidão, estar nos ajudando aí a compartilhar também nas suas redes sociais. O próximo vídeo vai ser da nossa lição de número 7, que vem com o tema, né? A teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Beleza? Nós estaremos aí na nossa próxima videoaula trazendo esse tema, né? Não percam o nosso próximo videoaula, né? Fiquem ligadinhos aí, que em breve, se Deus quiser, nós já estaremos colocando esse novo videoaula aí no ar. Amém? Deus abençoe você aí. Como forma de gratidão, mais uma vez, deixa aí aquele like para ajudar no crescimento do nosso canal. Fiquem com Deus, né? Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. A paz do Senhor. Até a próxima.